Senhores altos oficiais das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, mas em especial ao Exército Brasileiro, que é a nossa força terrestre. O Brasil de hoje vive dias estranhos. Censura, prisão de jornalistas, cassação de mandatos legitimamente eleitos, sem razão que justifique, prisões sem respeitar o devido processo legal, ameaça, desmonetização de canais nas redes sociais, suspensão de programação em veículos de comunicação tradicional. Ou seja, senhores oficiais, senhores generais, o Brasil vive uma brutal ditadura, uma ditadura de togas, onde um único homem faz o que quer dessa república. Esse homem, ele conseguiu fazer o poder judiciário se sobrepor ao executivo e legislativo, desrespeitando as regras da Constituição, que diz que os poderes são harmônicos, porém independentes. Mas na cabeça desse senhor, vazia por dentro, vazia por fora, quem manda no país é ele. Faz o que quer, o que vem à sua cabecinha. E tudo isso à revelia da lei, desprezando a Constituição e colocando de quatro a nossa democracia. Faz os seus arroubos autoritários à luz do dia e aos olhos da nação sem nenhum pudor. A última investida, o último arroubo autoritário, senhores generais, foi orquestrado pelo Superior Tribunal Eleitoral, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, que, intimidando e coordenando, liderando os demais ministros, resolveram tornar o presidente Jair Messias Bolsonaro inelegível. E não foi por atos de corrupção. Não. Foi por ele ter defendido mais uma camada de segurança no sistema de votação brasileiro. Sendo que a mesma defesa que ele fez, outras autoridades também fizeram. Quando vivo Leonel Brizola, o atual presidente do PDT, Carlos Lupe, diga-se de passagem, o autor da ação contra Bolsonaro, Simone Tebet, Ciro Gomes e tantas outras personalidades políticas desse país falaram a mesma coisa que Jair Bolsonaro. Mas só Jair Bolsonaro perdeu os seus direitos políticos. Então, ficando assim, inelegível por 8 anos. Mas, na verdade, senhores generais, o que o TSE, a serviço do sistema, quer fazer não é corrigir essa fala de Bolsonaro, porque ela é sem sentido, ela não constitui crime. Na verdade, por Bolsonaro não roubar, não deixar roubar, eles precisando pegar ele, inventaram este fato. E o Brasil está de ponta cabeça. Nós temos pessoas, senhores generais, presos, pessoas presas, em virtude dos atos de 8 de janeiro, que sequer tiveram perto dos palácios onde houve a reprovável balbúrdia. Muitas dessas pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, estavam na frente dos quartéis, sentados em suas cadeiras de praia, confiando nessa ex-conceituada Forças Armadas para intervir de maneira a pacificar o Brasil. E o que aconteceu, senhores generais? O contrário, ao invés das Forças Armadas, Exército,
proteger esses brasileiros que estavam ali de forma pacífica, legítima, fazendo uso do seu direito de se manifestar, as Forças Armadas, de uma forma covarde, leviana e traiçoeira, prendeu essas pessoas e as entregaram para a Polícia Federal. Polícia Federal esta que transformou uma quadra poliesportiva em campo de concentração e confinou essas pessoas, todas juntas, homens, mulheres, crianças, em situações salubres, deitadas no chão, uma verdadeira humilhação. Muitas continuam presas, outras com tornozeleira, todas processadas. E nós sabemos que nem todas estavam promovendo essa balbúrdia reprovável nos atos de 8 de janeiro. Senhores generais, olha o que está acontecendo com o nosso Brasil. Nos olhos do Senhor, debaixo dos olhos dos senhores. E eu faço uma pergunta, senhores generais. Os senhores não se sentem tocados de ver o país sendo entregue a bandidos, canalhas, solapadores da pátria? Gente que tem desprezo pela democracia e que está instalando na nossa república uma ditadura brutal. Olha o nosso presidente, senhores generais. Olha o nosso presidente, senhores generais. Luiz Inácio Lula da Silva, se é que podemos chamar essa coisa de presidente. Está levando o país para o buraco, se reunindo com comunistas sanguinários, corruptos, que cefa a vida do seu próprio povo. Tira a vida do seu próprio povo. Quando não é na bala, é de fome. E os senhores acham isso normal? Os senhores não se sentem tocados? Aonde estão aquele compromisso de defender a nossa democracia, a nossa soberania, o nosso país, senhores generais? Onde estão a vergonha dos senhores? Parece que não tem. Parece que não tem. As Forças Armadas brasileiras, entenda assim, em especial, Exército Brasileiro, que por muitos brasileiros era uma força conceituada, hoje é odiada. Antes, odiada pela esquerda. Sempre odiada pela esquerda. Agora, enojada, antipatizada e odiada pela direita. Não sobrou nenhuma gota de simpatia para os senhores. Sabe por quê? Senhores generais das Forças Armadas, oficiais das Forças Armadas brasileiras. Os senhores são covardes, vendilhões, fanfarrões, mentirosos, enganadores, embusteiros e teatrais. Aonde está aquele gritinho de morrer pela pátria, lutar pelo Brasil, soberania, democracia, liberdade? Onde estão todas aquelas falazinhas? Aliás, esses conceitos nada mais são que letrinhas de musiquinhas patéticas das Forças Armadas que ficam cantarolando aos 4 cantos quando estão fazendo educação física. Os senhores constituem uma vergonha, uma traição. Uma vergonha e uma traição. Bando de inúteis parasitas e come-dorme, que suga o dinheiro do povo. As Forças Armadas, que era para combater o inimigo do Brasil, se faz o maior inimigo dos brasileiros. Não mostrou para que veio. Tem histórico de traição e a história mostra isso, mas infelizmente a maioria dos brasileiros só estão descobrindo quão baixo é, quão traíra é, tão somente agora. Quando os brasileiros pedem socorro às Forças Armadas, leia-se Exército Brasileiro, não é para instalar no seio da nossa República uma ditadura. Não, não. A democracia, ainda que com seus defeitos, é o melhor regime de governo que um país pode experimentar. O que o povo clama é por democracia. E é justamente por isso que pede às Forças Armadas para entrar nesse processo.
Mas não é para instalar um governo militar, não é para instalar uma ditadura, não é para instalar uma revolução, mas sim chamar os poderes para a mesa de negociação e mostrar a cada um qual é o seu verdadeiro lugar, qual é o seu verdadeiro papel, como forma de pacificar o país. Porque a Constituição é clara, ela determina o que cada poder tem que fazer, qual é o seu limite. E quando a população pede socorro às Forças Armadas, é isso que ela quer. Que as Forças Armadas façam o papel de mediadora entre os demais poderes para pacificar o país, para fazer voltar a ordem que nós perdemos por causa do poder judiciário que se sobrepõe sobre os demais. Mas os senhores generais, ao invés de pensar no Brasil, aceita ficar de quatro, se cocorocar e se entregar para bandidos, bater continência para bandido, esticar tapete vermelho para ditadores. Eu tenho vergonha dos senhores. Sempre tive, não é de agora. Tanto é que quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sempre critiquei os senhores e dos senhores eu nunca esperei nada. Eu leio, estudo, eu conheço a história e sei o quanto os senhores são covardes. Covardes. Nós estamos vendo militares, coronéis, oficiais de alta patente sendo presos sem razão que justifique pelo Supremo Tribunal Federal e os senhores nada fazem. Aí eu pergunto, não se sente invocado? Não bate aqui uma vergonha, um ventozinho de vergonha na cara dos senhores? É lamentável ter umas Forças Armadas com esse comportamento e agora com esse conceito. Antes, odiado pela esquerda, agora também pela direita, e com razão. Bando de parasita, come e dorme, lesadores da pátria que só presta para varrer parte do quartel, machar, prestar continência, comer, beber, dormir e pintar meio fio e nada mais. Vergonha. É assim que se resume as Forças Armadas brasileiras. Minha amiga, meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. Se inscreva no meu canal no YouTube. Cabo Elson.